Olá, tudo bem? Está começando mais um Saúde em Conexão para você, com um assunto hoje que talvez não é muito falado no nosso dia a dia, muitas vezes por tabu, por preconceito, por desinformação, mas a gente quer trazer esse assunto hoje de maneira muito leve, muito didática para você ficar por dentro de tudo. Então fica até o final, acompanha. Como sempre aqui, minha parceira Mayara. Obrigada por estar vindo aqui mais uma vez. Gente, olha só, em pleno 2024, já apresento o nosso convidado de hoje. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas convivendo no Brasil com o vírus HIV. Diante de tanta comunicação, de tanta informação, por que ainda existe esse contágio, né? E outra, a população mais jovem, que fica aí entre os 19, 20 anos até os 34, são a população, a faixa etária mais atingida, né? Então, para conversar com a gente hoje, a gente trouxe aqui o Dr. Almir Conrado, infectologista, parceiro da SSG. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Obrigada por aceitar aí, né, o nosso desafio, falar de uma maneira simples. Depois, no final, o doutor vai deixar as redes sociais dele. Sugiro que acompanhem, principalmente aí os jovens, né? A galera que está no YouTube é um pouco mais velha, né? Um pouquinho. Né? Mas vai ter corte. Então, assim, sugiro procurar o canal, as redes sociais do Dr. Almir. Doutor, vamos começar assim, de repente, do princípio. O que é HIV e AIDS? Tem diferença? Tem. O HIV, o paciente, assim que ele se infecta com vírus, ele é portador do vírus HIV. Então, ele tem esse vírus dentro dele que está tentando ali ganhar a vida, tentando invadir o corpo dele e se proliferar. Certo. Isso não quer dizer ainda que ele tem uma imunidade mais baixa pelo vírus. Quando a imunidade dele for caindo ao longo dos anos, isso pode demorar até 10 anos, até ele chegar no estágio que ele realmente tenha uma imunodeficiência, ou seja, imunidade baixa por culpa do vírus, aí sim ele chega no estágio de AIDS. Nós temos critérios médicos para estabelecer se ele chegou ou não nesse estágio. Nosso objetivo é sempre diagnosticar o paciente antes dele chegar nessa fase, para que ele não sofra com nenhuma infecção oportunista, alguma internação. E se ele diagnosticar cedo, ele nunca vai progredir para AIDS, só ele tratar corretamente. Entendi. Então, assim, eu posso ter o vírus HIV, mas eu não preciso necessariamente chegar a desenvolver a AIDS. Não, se você diagnosticar cedo, tratar corretamente, você não vai evoluir para a fase AIDS. Entendi. Infelizmente, o paciente com HIV e que não está com fase AIDS, ele mesmo assim ele transmite para outras pessoas. Entendi. Esse que é um grande problema, porque nessa fase ele ainda normalmente não sente nada. E vai demorar anos para ele começar a ter algum sinal, mas ele pode estar contaminando outras pessoas. E como acontece essa contaminação do HIV? A contaminação é através do sangue. Então, sangue e relação sexual. Hoje, principalmente relação sexual. Antes a gente tinha até algum risco durante transfusões sanguíneas. Infelizmente, recentemente nós tivemos uma situação aí no Rio de Janeiro, algumas pessoas contaminadas. Foi um caso muito, muito excepcional e por algumas irregularidades que aconteceram. Mas hoje em dia a principal via sexual sanguínea acaba se reservando mais para acidentes com material biológico ou acidentes em contexto de hospital. Alguém se furou com uma agulha contaminada, um acidente biológico dentro do laboratório, fica mais nessas situações. Então, a transmissão é sexual e sangue. Não passa por saliva, não passa por abraço, não passa por beijo, por compartilhar copo, toalha. Ah, importante falar isso. Muito importante falar isso, porque as pessoas acho que ainda têm aquele pensamento de lá de antigamente, né? Nossa, fulano tá com HIV, mas nem fala HIV, né? Sim. Fulano tem AIDS, né? Será que eu vou pegar se eu tomar no mesmo copo que ele tomou, compartilhar o mesmo talher, compartilhar o mesmo prato? Na mesma cadeira depois dele? Isso. Infelizmente, às vezes até acontece dentro de uma internação, um paciente ao lado descobrir que o colega de quarto tem o vírus, assim, será que não dá pra gente mudar de quarto? Tem um risco, tô com medo. Gente, não é assim que se passa HIV, que se pega HIV. A transmissão é sexual e sangue, ponto. Não se transmite por outras maneiras. Entendi. Então, gente, olha, deixando claro, pode usar o copo, pode compartilhar, né, doutor? Pode beijar, abraçar. Pode beijar, abraçar.
E falando nisso, como é que fica a relação, de repente, doutor, de um casal que descobriu que uma pessoa é portadora do vírus, né? Ou que se conheceram, se apaixonaram e, de repente, querem conviver, né? A pessoa aceita conviver. Quais esses cuidados que tem que ter, né? Até assim no dia a dia, na rotina, né? Sim. Existem algumas situações. Então, tem o cenário que, por exemplo, esse casal se conheceu, não sabia que um tinha o vírus e depois descobriu, ou um já sabia que tinha o vírus. Então, se a gente pensar num casal que não sabia e um descobriu, a gente tem que testar o outro parceiro imediatamente. Entendi. E começar o tratamento. Muitas vezes, mesmo eles tendo relação sexual, o outro parceiro não obrigatoriamente pode ter contraído o vírus. Pode estar negativo e isso acontece com frequência. Agora já, uma pessoa tem o vírus, trata corretamente, chegou num estágio que a gente chama de uma carga viral indetectável. Então, isso significa o quê? O vírus fica circulando no sangue. Se você tratar direitinho, ele cai tanto, que o exame nem consegue achar quando você faz. Isso não pode ser confundido com cura. Não é uma cura. Só quer dizer que o exame não achou, mas se um dia você parar de tomar, tem alguns pouquinhos dormindo em alguns cantos do corpo que ele volta a se proliferar. Se essa pessoa tiver indetectável, ela é intransmissível. Então, ela não vai passar o vírus para o companheiro dela. Entendi. Na verdade, esse é o companheiro mais confiável que ela pode ter. Porque ela sabe que tem o vírus, está indetectável, ele não vai passar. O único risco dele passar é se ele parar de fazer o tratamento e o vírus voltar a proliferar no sangue. E aí não precisa de nenhum cuidado ali no ato sexual, usar o preservativo ou precisa? Isso tem que se chegar a um estágio, tem que avaliar o estágio de confiança que esse casal está. Então tem casais que são, que um tem o vírus, o outro não tem, que eles desejam ter filhos. E daí como que a gente faz? Se eles estão numa fase, olha, tem o parceiro que tem o vírus, está tratando há muitos anos, indetectável, nunca deu uma recaída, e eles querem fazer esse planejamento, tem como sem ele terem relação sem preservativo e não vai haver risco. Se você quer pecar pelo excesso, ainda tem a possibilidade desse parceiro usar uma PrEP, que é uma medicação, mesmo ele não tendo HIV, para evitar que ele contraia. Seria uma proteção a mais. Mas depende muito do estágio de confiança que você tem, né? Que esse casal tem um no outro ainda. Entendi. Já que você falou de PrEP, o que é PrEP e o que é PEP? Acho que é assim que fala, né? Sim. Isso. De 2020 para cá, principalmente, que esses termos começaram a cair um pouco mais no palavreado público, assim, né? Mas a população passou a ouvir mais. Mas a PrEP é uma medicação aprovada lá pelo FDA lá em 2011, então não é uma coisa de hoje, mas chegou aqui no Brasil ali pelos meados de 2020, mais ou menos. A PrEP é uma medicação que uma pessoa usa sem ela ter HIV. Então, ela se prepara, a PrEP, ela prepara para situações de exposição. E a PEP é quando você já passou por uma situação e está com medo de ter adquirido. Entendi. Então, por exemplo, a PrEP. Chega um paciente e fala para mim, olha, eu quero fazer exames de rotina, porque eu me expus, eu estou sentindo que isso está frequente, eu sei que eu tenho que usar preservativo, mas tem acontecido de eu não usar. Eu não consigo jurar para você que a partir de hoje eu vou começar a usar todas as vezes. Ou eu tenho usado, mas mesmo assim, poxa, às vezes a gente começa a relação sem, eu tenho tido vários parceiros e eu não tenho me sentido seguro de ficar só na camisinha. Esse seria o cenário ideal, associar o preservativo à PrEP. Certo. Então, esse paciente toma uma medicação, normalmente diária, que ela reduz em até 90%, 95% a chance dele adquirir o vírus. Certo. Então, é uma proteção antes da exposição. Entendi. Se associar a camisinha, mundo ideal. Ou algum método de barreira. Certo. A PEP é o quê? Você passou por uma situação, então teve uma relação desprotegida, se furou com uma agulha que você não sabe se o paciente tem ou não o vírus, você toma o remédio por 28 dias, você tem um prazo de até 72 horas após o acidente para começar a tomar, para evitar que o vírus se replique no seu corpo caso você tenha se contaminado. Tá. Vou fazer uma pergunta bem polêmica já no começo do podcast, viu? Baseado nos stories do doutor. Doutor, você acha que a PrEP e a PEP incentiva
a relação sexual sem o preservativo? Ou não? Ou isso é mito? Isso é um argumento muito frequente contra a PrEP e a certo. PEP. Tá? Olha, minha posição pessoal, não. Tá? Por quê? Igual eu falei, o paciente que chega para mim, ele já está falando para mim, olha, eu estou me expondo, eu estou com medo de adquirir, mas eu estou passando por situações que eu não estou usando preservativo. E são situações que não adianta eu rezar um sermão para ele por uma hora, que não é amanhã que ele vai começar a usar porque eu rezei um sermão para ele. Exato. Alguns associam, às vezes, a estar embriagado, uma situação de vergonha de falar para o parceiro. Eu já perguntei para o paciente, assim, por que você não usa? Aí ele fala para mim, a gente nem entra no assunto. Acontece e ninguém nem entra no assunto. Entendi. Então, não adianta eu rezar um sermão para ele. E ele está falando para mim, eu estou com medo de me contaminar. Poxa, olha o quanto de dano causaria a vida dele, esse diagnóstico, que pode ser evitado. Entendi. Ele está te falando que ele quer se proteger. E eu vou deixar de dar para um conservadorismo, falar que não, é só você usar preservativo. Toma vergonha na cara, é só usar preservativo. Não é tão simples. Não é. E a mudança de comportamento também, né, de um paciente que chega de repente no consultório, porque possivelmente a população que mais usa o medicamento é a sexualmente ativa, né? Sim. Ele já vem com esse propósito, né? E esse medicamento, como que eu uso? Doutora, eu tenho uma vida ativa, sexual, tenho vários parceiros, então vou na farmácia, compro esse medicamento, posso comprar por conta própria. Como que é a orientação? De que maneira que esse paciente, né, que quer se proteger além ali do preservativo, quer tomar esse cuidado aí? Qual a orientação? Que é buscar ajuda do médico? O SUS oferece? Como que funciona? A PEP é disponibilizada exclusivamente no SUS. A PrEP existe na farmácia para vender, sob uma receita especial que o médico fornece. Normalmente, médicos infectologistas, até por ser uma coisa ainda pouco disseminada. Então, é mais o médico infectologista que lida com a PrEP. E a PrEP também tem no SUS, disponibilizada facilmente. Certo. Então, a gente tem aqui em Londrina o CTA, ou também chamado CID, que disponibiliza a medicação gratuitamente, então o paciente não precisa se preocupar em questão financeira. Entendi. Ela tem 2 jeitos de ser tomada. Tem o que a gente chama de tomada diária ou tomada sob demanda. A diária, ele toma todo dia e ele está protegido. Ele toma 2 comprimidos no primeiro dia, daqui a cerca de 2 horas a gente considera que ele já está com a proteção, e ele toma todos os dias enquanto ele achar que está sendo exposto. Entendi. Só que ele fala assim, eu sei que eu vou tirar um tempo sem ter relação, sem ter exposição, eu entrei no relacionamento, fiz meus exames, o parceiro fez meus exames, e a gente sentiu que não precisa mais disso agora. Pode parar de tomar, não é uma coisa que... não um remédio contínuo pro resto da vida e pronto. Entendi. E ele tem então um tempo dentro do organismo de proteção. Sim. Tem de 2 dias. Não, você começa a tomar, então a gente orienta na primeira tomada tomar 2 comprimidos. Tá. E daí a gente considera que daqui a 2 horas ele já atinge um nível de proteção. Entendi. Antes eu acreditava que podia demorar aí até uma semana, e surgiu mais estudos falando que tem uma proteção até mais rápida. Certo. Ou tem o que a gente chama de tomada sob demanda. Então o paciente vai tomar quando ele sabe que vai ter relação. Mas isso exige um nível de organização muito grande dele. Então ele sabe que tal dia ele vai encontrar alguém que ele pode ter relação. Entendi. Então ele não pode acontecer fora daquele dia. Entendi. Senão ele não vai estar protegido. Então a maioria dos pacientes acaba tomando diariamente mesmo. Falando em exames, quais exames a gente precisa fazer para saber se a gente tem HIV ou não? A gente tem a sorologia para HIV, então é o que tenta achar anticorpos contra o vírus no nosso organismo. Então a gente tem a sorologia feita no laboratório e a gente tem o teste rápido que tem algumas farmácias, que tem uma boa sensibilidade. O que acontece muito é que a pessoa tem uma relação de exposição, uma situação ali, e ela quer no dia seguinte fazer um exame. E daí surge aquela angústia, aquele desespero. Cada vez que eu abro uma caixinha de pergunta, é alguém angustiado. Fala assim, já tem 6 meses que eu tive, eu fiz 10 exames negativos, será que eu posso confiar? Então, assim, é muito frequente esse medo que surge ali no dia seguinte.
Então, os exames hoje, eles cada vez mais diminuíram a janela de diagnóstico. O que é uma janela? Você teve a contaminação por uma doença, por uma infecção, quando que o exame vai achar? A maioria dos exames de HIV detectam ali próximo de 15 dias. Então, seria um prazo bacana para você fazer o primeiro exame. O exame no dia seguinte serve mais para você falar que você já não tinha. Então, depois a gente até no protocolo fala de fazer no dia seguinte e para garantir chegar a uma chance alta de detectar, fazer 30 dias após, 60 dias após e para enterrar mesmo, às vezes até 90 dias. Mas o de 30 já exclui assim, a maioria absoluta dos casos. Então, 30 dias após fazer o exame de sangue. É ou a sorologia ou o teste rápido. E é recomendado que todo mundo faça ou só aquelas que acreditam que foram expostas ao vírus? Eu recomendo que qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa faça o exame. No mínimo uma vez ao ano, mas se você passa por situações de exposição mais frequente, talvez fazer até semestralmente ou 30 dias após cada vez que aconteceu, para realmente se proteger, diagnosticar cedo alguma situação, para tratar cada vez mais precoce. E pode acontecer de repente, ter que fazer após os 60 dias? 60 dias não, né? São 3 meses? Isso. 3 meses. 3 meses. 3 meses, né? Pode acontecer de fazer lá nos últimos 3 meses, não detectar. E lá na frente, eventualmente, eu acabar descobrindo? Extremamente improvável. O de 30 dias descarta a maioria absoluta, o de 60 coloca uma pá praticamente. Entendi. Ô, doutor, e falando, de repente, né, como a Mayara colocou, né, a pessoa às vezes se expôs, né, acabou sabendo do companheiro, da companheira, mas, de repente, a pessoa que teve ali a relação não ficou sabendo. Como é que ela consegue perceber quais são os primeiros sintomas que, de repente, o paciente que foi infectado, né, ele começa a ter no corpo dele, né? Qual a percepção que ele tem que ter? Que, opa, já tem que, sabe, acender ali isso é uma dúvida muito frequente. Infelizmente, não tem uma resposta tão clara, porque é outra coisa também muito frequente lá na caixinha de perguntas. O paciente pergunta assim, estou com coceira no corpo inteiro, pode ser da HIV? Estou com manchas pelo corpo, pode ser? Pode, mas tem muito mais coisa mais provável antes de ser da HIV. Então, tá com o corpo coçando, tem alergia, tem sarna, tem 1000 coisas antes. Mancha pelo corpo, também tem muitas coisas antes. Então, os sintomas do HIV, eles são muito inespecíficos, se houver, inclusive. Muitas vezes nem tem. E tem paciente que às vezes chega pra gente que está em investigação, por exemplo, de queda de cabelo. E fez exames e veio HIV positivo. Então, é muito difícil falar que tem algum sinal, sintoma que vai despertar o diagnóstico precoce. Entendi. Tá? Quando o paciente evolui para AIDS, que pode demorar aí até 10 anos, alguns pacientes são progressores mais rápidos, pode ser antes disso. Aí na fase AIDS ele começa a caminhar para aquele estigma que a gente tem da AIDS. O paciente mais emagrecido, mais debilitado, não sabe por que está perdendo peso, está internando. Por que um jovem de 25 anos interna com uma pneumonia? Nossa, não está normal, perdeu 20 quilos sem intenção. Aí sim, mas aí já é uma fase muito tarde. Então, por isso que é importante fazer testes, mesmo sem ter algum sintoma, para detectar cedo. E a população sexualmente ativa, o que é recomendável, assim, a periodicidade de fazer esses testes, né? É só naquele momento que ela acha que ela se expôs demais, ou, né, como o doutor acabou de falar anteriormente, por mais que vá o paciente lá no consultório, reze uma cartilha, se previna, né, use o preservativo e tudo mais, mas de quanto em quanto tempo é bom realmente essa pessoa tá ali se cuidando, monitorando, né? Acredito que no mínimo anualmente. Anualmente não vai dar tempo dele adquirir o vírus e evoluir para a fase AIDS. Então, pelo menos aí a gente conseguiria detectar cedo algo e detectar também antes que ele transmita para outras pessoas. Então, no mínimo anualmente. Se você sente que você está passando por mais situações de exposição, talvez semestralmente. O mundo ideal, cada vez que acontecesse, fazer daqui a 30 dias. Mas sabe que não é isso que... Não vai acontecer, não é que vai acontecer. Mas pelo menos criar uma rotina de fazer seus exames anualmente. Mas ainda existe não só o estigma,
mas o medo de vir positivo. Eu ia chegar Enquanto nesse eu não assunto. fizer, eu não tenho. Né? E aí, doutor? Só tem quem faz exame, muita gente fala isso. Né? Fiz o exame, deu. É sentença de morte? Com certeza não. Então, isso é a primeira coisa que a gente trabalha mais na cabeça do paciente. Porque a maioria deles que a gente faz diagnóstico, eles estão bem. E daí vem na cabeça deles esse estigma de morte. O pessoal um pouco mais velho da minha idade, assim, já lembra do Cazuza, lembra do as referências, né? Renato Russo, e acha que vai chegar nessa fase, ou que isso vai fazer ele ter internações. E não, o paciente que toma o tratamento hoje, e o tratamento evoluiu demais, principalmente de 2010 para cá, a gente conseguiu avançar muito em poucos medicamentos que você precisa tomar por dia. Então, hoje nós temos 3 medicamentos diários. Alguns pacientes tomam até 2. E eles são combinados em 2 comprimidos só. Então, hoje ele toma 2 comprimidos por dia e está resolvido. E ninguém nem precisa saber que ele tem a doença. Ele não vai ter nada de expressão no corpo dele que denuncie. Então, ninguém vai poder falar que ele tem cara de alguém doente, que alguém vai perceber. E tirando quem ele quiser contar e o parceiro dele, ninguém mais precisa saber da doença. Não vai ter nada que prove. Entendi. Detectou lá então, fez o exame, consultou lá o positivo, né? Começamos o tratamento. Como que se inicia esse tratamento, né? Quais são os primeiros passos que esse paciente tem que dar, né? Qual a orientação que é oferecida para o paciente? Então, assim que a sorologia vem positiva, que é esse exame de rastreio, a gente tem que fazer alguns exames confirmatórios. Porque a sorologia ela é feita para não deixar ninguém passar. Então, por exemplo, é o exame feito na hora que você vai doar sangue no hemocentro. Então, não pode deixar passar alguém com vírus para outra pessoa receber. Só que, de vez em quando, vai vir algum falso positivo. E aí, a hora que a pessoa vai passar um medinho ali, vai ter que coletar de novo o sangue e ver se veio positivo ou não de novo. Veio positivo, um exame confirmatório, a gente vai avaliar a imunidade dele. Então, tem uma defesa do nosso organismo, chamado CD4, que são um soldadinho de defesa do nosso organismo, que é onde o HIV gosta de atacar. Certo. Então, a gente tem que dosar esse CD4, essa imunidade, para ver se ele já chegou em fase de AIDS ou não. Para a gente ver o quanto de que a gente vai ter que ficar em cima desse paciente com mais receio ou não de uma infecção. A gente dosou esse CD4, dosou a carga viral para ver o tanto de vírus que tem circulando nele. A gente vai iniciar o tratamento concomitante. Então, não vai atrasar o tratamento por causa do exame. Coleta e já começa o tratamento. Certo. Com esses medicamentos que eu falei, são 3 medicamentos combinados em 2 comprimidos. Certo. E aí, assim, o tratamento é pro longo da vida. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Hoje, nós temos já no mundo cerca de 7 pacientes curados do vírus. Temos bastante estudos aí tentando elaborar métodos para ter mais pacientes curados. Infelizmente, os que têm curados, a maioria foram curados por métodos muito agressivos. O que seriam métodos agressivos? Foram transplante de medula óssea. Entendi. Não ocorre pela medicação. Não. É só por outros meios. Eles, por um azar, um primeiro paciente teve uma leucemia junto com HIV e precisou de um transplante de medula óssea. E algumas pessoas no mundo, dependendo da região do mundo que a gente fala, mas aí 1 a 2% da população tem uma certa resistência ao vírus. Ele não tem o lugarzinho lá onde o vírus se encaixa quando entra em você. E essa pessoa que teve leucemia recebeu uma medula de alguém que tinha resistência. Gente. E aí, ele por acaso, ou não tanto, porque já tinha algum estudo sobre isso, ficou curado do vírus. E aí surgiram outros casos, mas outros casos também nesse contexto, em que teve o azar da leucemia e vamos aproveitar para aproveitar essa medula, essa preferência com a mutação. E tivemos já cerca de 7 pacientes curados. Quase tivemos um em São Paulo por uma outra metodologia, mas acabou que não conseguiu se provar a cura nessa situação. Mas estamos em investigação. Acho que vai chegar num ponto de cura? Eu acho. É um grande clichê também que não é interesse existir a cura, vale mais a pena ter a doença. Gente, isso é totalmente mito. Imagina um laboratório que criar a cura.
tanto interesse financeiro quanto histórico. Sim. Então, não existe nada disso. Uhum. Tá tendo bastante estudo, sim, bastante investigação em cima da cura, e eu acho que vai chegar. A gente está avançando cada vez mais em terapia genética, em outras coisas que a gente não tinha antes ferramenta. Entendi. A gente está entendendo melhor o vírus. Entendi. Então, tem se avançado muito. Tem se avançado muito. E a pessoa que contrai, né, que nem a gente falou, não é uma sentença de morte, né? Ele consegue levar a vida dele normalmente, né, doutor? Sim, consegue. Totalmente. Hoje em dia, inclusive, tem cada vez mais estudos de pessoas especializadas em HIV na terceira idade. Porque esses pacientes contaminaram lá nos anos 80, 90, alguns, infelizmente, passaram um período muito mais sombrio de tratamento. Sim. Medicações mais tóxicas, tudo. Mas se eles conseguiram chegar até essa fase de medicamentos mais leves, uma praticidade maior de medicamento, eles estão chegando à terceira idade e chegando bem. E cada vez a tendência vai ser mais essa. O paciente que trata direitinho, ele vai ter uma longevidade praticamente normal, ou normal, na verdade. Entendi. Ele tem que tomar os cuidados igual qualquer outro paciente. Então, controlar diabetes, pressão alta, porque é isso que, na verdade, pode influenciar nele. Mas o HIV, estando controlado, ele vai chegar à idade que ele tem que chegar. A idade que ele tem que chegar. Doutor, lá atrás você falou pra gente a respeito de planejamento familiar, né? A AIDS pode ser passada de mãe para filho? Sim, a transmissão vertical de HIV, inclusive, é um mau indicador de um país, de uma região ter uma alta transmissibilidade, porque isso indica várias falhas no pré-natal. Tanto no pré-natal quanto assistência ao parto, que tem várias etapas que você pode detectar. Então, lá na carteirinha de gestação, vai ter o exame para ela fazer no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, e ainda ela vai ganhar um teste rápido de HIV lá dentro do hospital, antes dela poder amamentar. Entendi. E se ela não tinha um diagnóstico e diagnosticou ali, ela não pode ter parto vaginal, não pode amamentar, então tem que ser feita uma medicação perto do tempo do parto para evitar a transmissão. Mas infelizmente ainda acontece, mas mais por causa de ou lugares que a assistência ainda é muito deficitária, ou por fragilidades sociais, uma paciente que não fez um pré-natal, teve o filho num contexto muito atípico. E você comentou, né? Às vezes tem a paciente que chega aqui com queda de cabelo, eu peço o exame e a gente descobre que ela tem HIV. Há uma resistência quando o paciente te procura, por exemplo, para uma outra doença, um outro sintoma. Às vezes ela tem ideia de que tá faltando vitamina, por exemplo. E aí ela te procura e você fala assim, vamos fazer um teste de HIV. Ela tem uma resistência, fala, não, doutor, eu não sou esse tipo de pessoa que pega HIV. Imagina, eu não vou fazer esse teste. Existe isso? Acontece mais um choque do que um enfrentamento. Então, aquele tempo para processar, que pergunta onde é que eu peguei. Então, acontece mais essa situação de choque do que o enfrentamento em si. Lógico, já aconteceram algumas poucas situações, mas a maioria realmente é um choque, processando ali onde será que aconteceu. Aí, às vezes, vai tentar achar a culpa no parceiro atual, no último. E, gente, não tem como saber quando aconteceu. Até uma coisa que eu falo é ideal fazer os exames pré-nupciais, né? Então, conhecer alguém, tenta entrar nessa conversa, vamos fazer os exames para a gente evitar dor de cabeça, para a gente depois não falar que foi um ou outro que passou. Então, a gente já... Lógico, todo mundo traz sua bagagem, todo mundo teve um passado antes daquela relação. Sim. Mas faz os exames, tira a dor de cabeça para depois não acontecer de ter acusações de insegurança. Será que fui traído? Será que aconteceu alguma coisa? E é aquilo, nem sempre na maioria das vezes não é sinônimo de traição, né? Porque o vírus ele pode ficar incubado 10 anos, 10 né? anos, então não precisa ser sinônimo de traição. Lógico, cada contexto é um contexto, né? Sim. Mas não precisa ser, não. Mas isso não é fácil de digerir. Digerir e colocar na cabeça de algumas pessoas. O homem acaba sendo mais resistente do que a mulher para fazer o teste, fazer o exame? Sim, a mulher em todos os contextos de saúde, ela se cuida muito mais, né? E até quando o homem se cuida, ele foi lá porque a mulher levou. É bem por aí, né? Então, isso é muito comum, sim. Ele fez porque a mulher fez, ou ele estava começando a ficar com um quadro meio estranho, a mulher que puxou ele para lá para consulta.
Então, a mulher se cuida muito mais. Certo. Doutor, como a gente faz para, de repente, combater esse preconceito, né? Essa informação que a gente tem tão datada, né? Lá dos anos 1980, né? Quando surgiu esses tabus, né? Em torno da própria doença, né? De como lidar com o outro aí também no nosso dia a dia. Como que a gente pode? A gente estava até conversando aqui um pouco antes, né? Que por mais que seja divulgado, ainda não é tão amplamente divulgado e de uma maneira e de uma forma que possa ser compreensível para toda a população, sem que haja ali uma linguagem complicada, né? Como a gente combate esse tabu, preconceito que a própria sociedade acabou construindo? Eu acho que cada vez mais é falar sobre isso. Uhum. Falar o que parece ser óbvio, mas que às vezes é esquecido. Então, falar do meio de transmissão, como que se pega o vírus, porque muita gente ainda tem essa questão de vou me afastar de fulano que eu descobri que tem HIV. Então, eu já ouvi de pessoas que falaram assim, olha, eu sei que meu tio lá tem. E cada vez que eu vou na casa dele, eu evito tomar no copo um copo de água na casa dele. Eu falo, gente, isso não pega HIV, não transmite dessa forma. E ao mesmo tempo, a gente também não pode banalizar. Certo. Porque a evolução do tratamento, às vezes, trouxe para uns pacientes mais jovens, a gente está falando de 20 a 25 anos, a sensação de que aquele que tem mais orientação e tal, ele acha assim, mas não se morre mais de HIV, né? Se eu pegar também, é só tomar um remédio. Mas isso traz muita coisa junto, né? E você está se cuidando para fazer sorologia cada vez mais frequente, diagnosticar cedo, ou nem isso está fazendo, depois vai diagnosticar já com infecção grave, que às vezes deixa sequelas. Então, não pode também banalizar. Certo. Não é uma sentença de morte, esse paciente vai viver normal, mas é uma infecção, é uma doença que ele pode evitar. Então, cada vez falar mais sobre isso e falar do óbvio. Mesmo que seja óbvio, tem que ser repetido. Tem que ser dito, né? Falando aí um pouquinho agora do óbvio, né? O paciente que ele adquire, né? Que acaba sendo infectado, né? Eles enfrentam algum problema de ordem pública? Quais são os direitos deles, né? A respeito disso? Eu preciso ir no dentista, mesmo que minha carga viral seja indetectável, eu preciso comunicar ali ao dentista que eu sou um paciente HIV, eu preciso me expor a esse ponto, né? Se ele está indetectável, não está colocando ninguém em risco, ele não precisa contar para ninguém, nem no dentista, nem numa cirurgia que ele vai fazer, ele não precisa contar. Agora sim, já aconteceu a situação do paciente falar, olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica e eu preciso contar para o médico? Olha, você não precisa contar, mas o médico, se ele se furar, por exemplo, durante a cirurgia, você vai cortar caminho você contando para ele que você tem o vírus, porque senão ele tem que abrir um protocolo, nesse protocolo ele testa o paciente, aí vai ver que veio positivo, vai passar mais susto, com medo de ter se contaminado, fala, olha, aconteceu, mas eu tenho carga viral indetectável, você não corre nenhum risco, mas se não for nesse contexto, o paciente não precisa contar para ninguém. Dentista, médico, mas igual eu falei, depende do contexto, né? Certo. Um paciente com vírus que vai no pronto-socorro com uma pneumonia, é de bom tom ele contar, porque faz diferença no diagnóstico, no raciocínio clínico. Entendi. Mas se não for nessa situação, não tem porquê. Não tem porquê acabar tendo a exposição. E se ele contar, ele também é protegido por uma lei de proteção de dados. Então, tudo que for relatado ali em prontuário ou falado em situação de hospital, não pode ser disseminado, não pode sair dali. Então, alguém ficar sabendo porque viu o prontuário, ele pode até pedir para, olha, eu estou falando, mas tem como não colocar no prontuário HIV, portador do vírus, de colocar de alguma outra maneira que não fique tão exposto. Então, porque às vezes, poxa, naquele hospital trabalha um conhecido meu, aí alguém quer ver. Então, existem jeitos de proteger os dados desse paciente. Entendi. Então, assim, além do desafio da gente ter que lidar com o diagnóstico, tem o desafio de quando se expor, não se expor, dizer em que situação, né? Qual situação eu devo falar e contar para o meu médico, depende do contexto, né? Qual outro desafio hoje o paciente infectado, doutor, enfrenta no Brasil? Quais são os desafios, assim, que, né? Exposição, lidar com o diagnóstico?
Olha, uma coisa que eu sempre me preocupo muito é a parte psicológica desse paciente. Então, pacientes jovens que têm esse diagnóstico, tem alguns pacientes que o HIV foi a parte mais fácil dele tratar, mas ele se afunda numa depressão depois, ele se culpa, ele se fecha para outros relacionamentos. E isso é uma coisa que afeta demais ele e que não tem a ver com dar remédio, tem a ver muito mais com ele lidar com esse contexto, com o que ele tem de conceito de pré-conceito da doença. Então seria muito mais relacionado a isso. É como ele lidar dentro dele com esse diagnóstico. Com ele mesmo, né? Porque realmente o desafio de você conviver com uma doença, pensando, eu vou ter uma relação com a outra, qual é o risco de eu contaminá-la? Imagina quantas vezes isso passa na cabeça dele enquanto Sim. ele está num flerte com alguém. Isso. Quando ele está indo para casa de alguém. Será que estou colocando ele em risco? Será que eu tenho que contar agora? Será que eu não tenho que contar? Isso. Em vez de ele estar pensando em aproveitar o momento, está vindo só tudo isso na cabeça dele. Isso. Então, é melhor não me relacionar com ninguém, não contar para ninguém. Desculpa, né? Pode perguntar. E muitas pessoas acabam, de repente, dentro dessas convicções que a gente vai criando dentro da nossa cabeça, né? Quando me relacionar, evito meu flerte, não evito, acabam realmente se privando muito na vida social? Sim, bastante. Então, os pacientes falam que passaram, desde o diagnóstico, passaram anos sem se relacionar com ninguém. Com esse receio, realmente, de causar mal a outra pessoa. Entendi. E mesmo você explicando, vários profissionais no caminho explicando, mas surge isso lá no subconsciente dele. Entendi. E trava ele. E aí tem que ter esse suporte psicológico, né? É aquilo que a gente falou já em outro podcast, que terapia a gente tem que fazer. Independente da situação, né? É uma coisa de doido. E quando a gente fala sobre uma situação tão séria, que já teve aí ainda tem, né? Tanto preconceito, a gente viu tantas celebridades morrendo. Então, tem muito essa questão. Então, acho que a gente tem que sempre frisar que a questão do acompanhamento emocional, psicológico, ele é importante para qualquer pessoa e principalmente quando você se depara com o diagnóstico de HIV, né? Não tem para onde a gente fugir. Até mesmo porque a vida é feita de relacionamento. Exato. E se a gente se fecha na nossa bolha, aí que eu acho que não tem tratamento que vai fazer com que a nossa vida fique melhor. Sim, com certeza. E pegando também desse contexto, acaba que o paciente, né, ele acaba se excluindo da própria sociedade, né? E vivendo uma vida ali que, de repente, poderia estar aproveitando muito mais, né? E é importante. E a gente tem dados, doutor, de quantos pacientes acabam fazendo esse acompanhamento psicológico, ou se existe ali uma resistência também de buscar ajuda psicológica e acabar se expondo, né? Para a gente incentivar a pessoa, muitas vezes, que está passando por uma situação dessa, que recebeu um diagnóstico, está meio perdido, né? Porque também não deve ser fácil para um paciente chegar na frente de um profissional de saúde mental, né? E acabar se expondo. O medo do julgamento, entre outras coisas, né? E sem contar a questão da vulnerabilidade social, né? Uma coisa é alguém, num contexto de uma renda social alta, ensino superior, às vezes até já fazia terapia, alguém da família já fazia, e outra pessoa que nunca nem foi comentado na casa dela de psicólogo, acha que psicólogo é frescura, é coisa de gente rica, para que eu vou fazer? É só trabalhar, lavar a louça, que esquece os problemas. Isso. Então, a bagagem que cada um carrega influencia muito nesse momento também. E às vezes tem gente que não tem nem condição de um dia largar um emprego para ir numa terapia. Tem horário comercial no meio da terapia. E será que na rede pública teria muita facilidade de acessar? Às vezes também não. Então, tem muita coisa aí por trás. E é uma doença que ainda também é muito frequente em populações mais vulneráveis, mais pobres, mais carentes. Falar em terapia para essa população, então, é mais É algo muito, às vezes, inatingível, né? Acaba sendo inatingível, né? Falando um pouco nessa questão pública, quando o paciente ele precisa iniciar esse medicamento, tem, por exemplo, um período que o SUS demora, porque a gente às vezes percebe que em outras situações o SUS ele tem um período mais lento, né? No caso do HIV, não. Eu dou a receita para ele e falo assim, passa em tal lugar,
ele passa lá, sai com a medicação para casa. Na hora. Não é farmácia convencional, é a destinada. Nesse local. Nesse local. Uhum. Infelizmente, talvez uma coisa que dificulte um pouco é só um local de distribuição. Entendi. E esse local, para quem já conhece, sabe que é lá que retira. Tem pacientes que já deixaram de tomar para não serem vistos indo lá retirar. Puxa vida. A PrEP é a mesma coisa. Lá eu tenho vários amigos que sabem que é lá que retira. E se eu for lá, eles vão achar que eu tenho HIV. Gente, mas... E aí, como eu não tenho ideia de qual lugar é esse. Eu também não. E como que fica o tratamento se a pessoa perde a coragem de ir, né? Felizmente, muitos deles pedem para alguém retirar. Acaba não ficando porque sem medicamento. Mesmo o tratamento de HIV, existe só um local que retira e não vende na farmácia. Então, você pode ter o nível social que você for, nesse local. Pode ser uma pessoa influente, conhecida. Quem você for, é lá que você vai retirar. E isso gera, infelizmente, uma aversão em algumas pessoas em ir lá. Mas a gente dá um jeito, pede para alguém ir para ela, autoriza alguém a retirada. Mas aí também entra em outra questão. Ela tem alguém de confiança para retirar? Certo. O doutor, a gente tem falado bastante aqui a questão dos medicamentos que podem ajudar aí na prevenção, do tanto que se cuide, né, com preservativos, né, ter ali uma relação boa, saudável, um bate-papo gostoso com a pessoa, sempre deixando todas as coisas às claras, né? O que a gente pode, de repente, deixar de mensagem aí para a sociedade, que a gente está quase chegando no nosso final, né? De mensagem aí que, para as pessoas que, de repente, estiveram expostas a uma situação de risco, que estão na dúvida, né, se enfrentam ou não esse diagnóstico, né? O que dá para deixar de mensagem para a pessoa aí? Olha, encabeça, coloca coragem no pessoal, doutor. É igual eu falo, tipo assim, você não descobrir o problema, não apaga ele, não faz ele não existir. Então encara, faz exame, se cuida para tratar o mais cedo possível, enquanto você não tem uma consequência grave disso. Então se proteja, mas se acontecer alguma situação, vá atrás do diagnóstico. Hoje a gente tem tratamento eficaz, cada vez com menos efeito colateral, mais prático. Então se cuide. Sempre se preservando. Sempre se preservando. Isso vale também para qualquer infecção sexualmente transmissível, né, doutor? Infecção, que tem muito preconceito, tem muito preconceito em relação a tudo, né? Sim. A gente tem que voltar a fazer um episódio aqui com o doutor sobre ISTs, né? Eu lembrei de uma coisa, se der tempo para contar. Dá, sim. A gente estava falando sobre terapia, né, algumas situações. Enquanto estava na residência, eu fiz na UEL, então, ambulatório público, tudo SUS. Teve um paciente que, de uma consulta para outra, a gente viu que ele tinha perdido ali, acho que 8, 10 quilos. E estava tomando medicação, já tratando há um tempo, carga viral negativa. A gente pensou, nossa, será que ele não está tratando corretamente, né? O que aconteceu? Aí comecei a conversar com ele. O que aconteceu que você perdeu esse peso? Doutor, sabe que a comida tá cara, né? Gente. E eu sou pintor, tô sem emprego. Meu Deus. Como que você fala para esse paciente que tem que fazer terapia? Não tem como, doutor. Não tem como. E aí tem que entrar, né, o poder público, né? A gente acaba ficando, hoje, de repente, preso ali no privado, que tem uma acessibilidade maior, que nem lá na SSG acaba tendo, mas a gente tem que entender, como o doutor disse, acaba acometendo a população mais vulnerável. Sim. E que acaba não tendo conhecimento. Vou deixar de colocar o feijão com arroz na minha casa ou vou fazer uma terapia, né? Então, assim, acho que também tem que lembrar, né, doutor, a gente estava conversando aqui no início, que o médico ele vai ser o seu companheiro, o seu confidente, né? A partir do momento que você pensa em ir ali na consulta, não tem que ficar com receio, com vergonha. Acho que tem que pensar assim, eu tô indo me confessar, né? Sim. Preciso contar a minha história, a minha vida, né, para o médico, porque em muitos casos de pacientes que acabam não tendo o privilégio, a condição de pagar por uma terapia, o médico acaba sendo ali o melhor conselheiro, o terapeuta. E por isso que nosso objetivo ali é não estar ali para julgar. Sim. Não é ali que eu vou falar, nossa, mas é só você ter esse cuidado, olha que vacilo. Não, ali é pra gente tratar, pra gente falar o que dá pra fazer daqui pra frente. Não é um lugar para julgamento.
Sim. Então, conte o que tem para contar para o médico. Se você sentiu algum julgamento, você está no lugar errado. Não era o local do julgamento ali. Exatamente. E vale a pena a gente reforçar também nessa questão de terapia, que existem universidades com clínicas, escolas, que são supervisionadas por profissionais já formados, que atuam no mercado. Então, se você também não tem condições de pagar a terapia, você pode ir até uma dessas universidades, desses locais. Exato. A parte multidisciplinar evoluiu muito. Então, felizmente, a gente também tem esse acesso dele ali. E para dar uma encerrada, eu acho que é importante a gente pegar esse gancho que o doutor falou. Gente, o doutor Almir, no caso dele, né, conhecendo ele é um médico infectologista. Ele estudou para tratar desse tipo de doença. Então, não vai caber a esse médico, né, dentro dessa especialidade, te julgar porque você fez isso ou assado. Óbvio, certeza que o doutor vai ficar fazendo sermão, né? Se cuide. Vou ter que falar. Vai ter que reforçar, né? Se cuide, né? Se previna, porque não estamos falando só de HIV, né? Quando a gente fala de relação sexual. Sim. Temos aí... Aí entra outra coisa. O paciente com HIV, às vezes ele para de se cuidar, porque o HIV eu já peguei. Mas existem várias outras doenças, hepatites, sífilis, que podem ter consequências, muitas vezes até piores do que o HIV. Exato. Então, HIV é só uma. Tem que se cuidar para as restantes também. Isso. Doutor, deixa suas redes sociais aí para o pessoal que queira te achar. Gente, recomendo. Vai lá no Insta do doutor. São vídeos curtos, bem elaborados. Interativos. O doutor começa a fazer muita caixinha ali. E anônima ainda, né? Sim, comecei com as caixinhas anônimas. Caixinhas anônimas. Você pode entrar lá, perguntar. Eu não sei como é que tá o tempo dele para responder, mas eu sei que ele responde. Deixa teu Insta, doutor, pro pessoal. Então, meu Instagram é Dr. Almir Infectologista. Então, me sigam lá. Eu sempre abro caixinha. Pode mandar sua dúvida. Para agora as pessoas se sentirem ainda mais à vontade, tem as caixinhas anônimas. Então sigam lá e sempre tira dúvidas. Tá joia. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço.